Fala aí, juventude, tudo bem? Bom, hoje estamos no nosso terceiro episódio do Seminário de Dons Espirituais. Falaremos sobre dons de línguas. E, para você que ainda não conseguiu acompanhar os anteriores, fica tranquilo, é super fácil. Assim que o vídeo acabar, dá uma passadinha aqui no canal da Wesleyana e pesquise por Wonostalk. Você vai achar tudo completinho, tá bom? Para falar sobre dons espirituais, eu não poderia deixar de chamar aquele que é o único Jaídes com Y da face da Terra. Era assim que ele gostava de se apresentar nas aulas de EBD. Jaídes, nosso ex-professor de EBD, diretor de adolescentes, diretor regional da juventude, Jaídes Fuli. Que honra ter você aqui. É um prazer muito grande compartilhar contigo essa oportunidade e você compartilhar conosco conhecimento. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Natália, pelo carinho. Obrigado a cada um de vocês que está nos assistindo. Obrigado à juventude, à Igreja Metodista Juliana Central, à minha igreja, à nossa igreja. E eu estou feliz de estar aqui hoje porque o tema dos dons do Espírito é um tema de muita relevância para a igreja e para o crescimento da obra de Deus. E a gente poder conversar um pouco sobre isso é uma oportunidade que me deixa bastante alegre. Eu espero poder contribuir com o assunto, contribuir com a edificação de todos nós, de quem está nos ouvindo. E eu peço a Deus que a gente possa aproveitar cada segundo desse tempo que a gente tem junto aí. Amém. Gente, dons de línguas, eu quero ver esse chat bombando aqui embaixo. Mande suas dúvidas, a nossa equipe depois vai reunir tudo. Quem sabe marcar mais pra frente mais um talk sobre o assunto, beleza? Jaídes, antes de a gente começar, queria saber como você está, como é que você está vivendo esse período tão inédito para os brasileiros. A pandemia, ela foi uma coisa, uma experiência diferente, né? Eu engordei 12 quilos. Assim, quem me encontra na rua diz que não parece, aí eu fico pensando sobre o quanto que eu era magro e não sabia, né, cara? Assim, faz parte. Faz parte, né? E aí, uma fase de adaptações, muitos desafios, especialmente com cuidado, com convívio. E a gente para pensar, né? Numa rotina normal de trabalho, a gente trabalha 8 horas por dia, tem o tempo de transporte, bota aí mais 1, 2 horas, então quer dizer, 10 horas do nosso dia a gente fica fora. E do tempo que a gente fica em casa, o tempo de convívio é bem pequeno, porque a gente também dorme, né? Então, quer dizer, de repente, a vida da gente muda de um jeito que todo mundo fica em casa 16 horas por dia convivendo. Então, assim, é um tempo de muitos desafios, de muitas adaptações, mas graças a Deus a gente está superando, está vivendo, está conseguindo passar por isso daí. Começando com a primeira pergunta. Para você, como o dom de línguas está relacionado ao batismo com o Espírito Santo? Então, geralmente, a gente associa o dom de línguas a uma evidência de que a pessoa foi batizada. Só que a gente precisa lembrar que o dom de línguas ele é um dom entre outros tantos. Então, a gente precisa desassociar um pouco esses dois conceitos para conseguir entender que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo que uma pessoa pode ter é uma vida transformada. Então, é a questão dos valores, é a questão do comportamento, é a questão do pensamento, assim, a própria postura de vida, a maneira como a pessoa se posiciona diante dos seus dilemas pessoais e coletivos, ela muda. Então, essa transformação de vida, essa transformação de mentalidade é que precisa ser a maior evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo na sua vida. À medida que ela amadurece na sua caminhada cristã, Deus vai distribuindo dons de acordo com o seu entendimento, com a graça de Deus. E aí ela vai evidenciando esses dons. O dom de línguas é um deles. Assim, culturalmente, a gente tem essa tendência de associar o dom de línguas ao batismo com o Espírito Santo por uma questão do pentecostalismo, por uma questão pentecostal. Só que se a gente for fazer o recorte na história, o movimento pentecostal ele é bastante recente. Né? E a Igreja de Cristo ela está aí há um pouco mais de 2000 anos de história. Né? Então, quer dizer, a tradição cristã e o entendimento sobre isso não pode ficar limitado a apenas um dom entre outros tantos. A gente precisa entender o batismo muito mais como uma evidência de transformação de vida do que como um dom, a manifestação de um dom em específico. Eu acho que assim a gente consegue estar preparado para viver aquilo que Deus tem para a gente e para não ficar limitado à busca de uma coisa tão específica, quando, na verdade, na multiplicidade de dons, Deus tem uma riqueza enorme para a igreja e para os cristãos. Né? Sim. Quando você disse sobre a transformação, eu lembrei de uma aula que você deu para a gente sobre um texto de Romanos que fala que a conversão nada mais é do que a renovação do entendimento. Então, quando você falou de transformação, eu já logo associei essa aula, porque me marcou. Legal. Para a próxima, podemos? Vamos lá. O apóstolo Paulo, em Coríntios, afirma que o dom de línguas deve ser usado com um certo zelo,
durante o culto. Ele diz que alguém só deveria usar de uma forma frutífera o dom de línguas quando tivesse interpretação. Como esse princípio se aplica a nós nos dias de hoje? Então, quando a gente fala de interpretação, a gente precisa entender que é um conceito diferente de tradução. Na maior parte das vezes, quando as pessoas falam de interpretação, elas querem dizer, na verdade, tradução. Tradução é você pegar um idioma, traduzir em outro. Isso é tradução. Agora, a interpretação é você dar sentido dentro de um contexto. Então, quando você interpreta algo, você não necessariamente está preocupado em tirar ipsilíteres tudo que a pessoa está dizendo ali, mas você está muito mais preocupado em compreender o significado, a relevância daquilo dentro do contexto onde acontece. Quando o apóstolo Paulo ele recomenda a interpretação, ele está recomendando que o dom ele se manifeste em um ambiente onde as pessoas elas estão preparadas para compreender a importância, a relevância, o significado daquilo para aquela comunidade cristã. Então, o dom de línguas, quando ele se manifesta, o apóstolo Paulo recomenda que não seja uma coisa aleatória, que não seja uma coisa em qualquer ambiente, mas que é preferível que aconteça num ambiente, entre pessoas que vão compreender o significado, a importância daquilo. Então, muito mais do que a tradução, a gente precisa se apegar à recomendação de que aquilo precisa ter um sentido para a comunidade que está vivendo aquela experiência. Aquilo precisa ter um sentido. A pessoa ela precisa interpretar aquilo, né? Assim, o lugar onde acontece, ele precisa ter pessoas que sejam capazes de entender o significado daquilo. E aí é nessa direção também que Paulo alerta para o perigo de confusão, né? Então, assim, quando o dom, e não só o de línguas, eu chego a dizer que qualquer dom, ele se manifesta em um ambiente onde as pessoas não são capazes de entender a relevância daquilo, você tem uma abertura grande para a confusão, né? E a confusão nada mais é do que um movimento desprovido de significado, um movimento desprovido de sentido, algo que não comunica à comunidade nenhuma relevância. Então você tem esse perigo, e é esse perigo que Paulo tenta remediar na carta de Coríntios quando ele faz essa recomendação. Ele fala, olha, é importante que o dom se manifeste, é importante que o dom seja buscado, é importante que o dom seja bem orientado. Mas é também muito importante que as pessoas compreendam a importância e a relevância desse dom, porque senão fica uma coisa solta no ambiente e aí, por não comunicar a mensagem que deveria comunicar, abre margem para confusão. No Pentecostes é dito que os que estavam reunidos junto com os apóstolos falaram em línguas estranhas. Essas línguas eram apenas línguas terrenas, tipo um brasileiro falando em russo, ou eram línguas estranhas, língua dos anjos? O que acontece? Vamos voltar lá para o texto. Atos capítulo 2. Quando a gente vai olhar, assim, existem duas formas de você entender os evangelhos. Existem duas formas de você se aproximar do texto dos evangelhos. Uma delas é você se aproximar como quem se aproxima de uma literatura, e a outra forma é você se aproximar como quem se aproxima de uma reportagem. Eu acredito que a maneira mais construtiva de você conseguir extrair o significado dos momentos, dos eventos e do próprio sentido dos ensinamentos que o texto traz é você se aproximar do evangelho como quem se aproxima de uma reportagem, de um texto de uma reportagem. E eu tenho argumentos para isso. Tá? Então, por exemplo, quando você vai para o livro de Atos, você tem no livro de Atos o autor que foi o mesmo autor do Evangelho de Lucas, que foi o próprio Lucas. E aí é interessante, assim, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês algumas evidências disso daí. Então, quando você começa o livro de Atos, capítulo 1, olha como é que o autor começa. Ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aí beleza, então quer dizer, o autor está escrevendo para um cara chamado Teófilo, e ele está dizendo, olha só, eu relatei todos os ensinamentos de Jesus, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu descobri. Aí quando você vai lá para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo de número 1, olha como é que o autor do Evangelho também começa. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído.
Então, o Evangelho de Lucas, Lucas começa dizendo, olha, eu fiz uma investigação, eu compilei os eventos em ordem para que você tenha testemunho da verdade de tudo que aconteceu. E aí, na hora do livro de Atos, o próprio Lucas ele diz para o Teófilo, olha, Teófilo, eu continuo investigando, eu continuo escrevendo tudo o que aconteceu. E aí, quando a gente chega no capítulo de número 2 de Atos, você tem, na verdade, ali um compilado investigativo de Lucas. Então, imagine Lucas, o autor, ele indo até as pessoas e perguntando, falando, olha só, o que aconteceu? Como é que foi aquela experiência? O que você viveu? Como é que você viu tudo aquilo? E aí, Lucas ele começa a dizer, olha, cumpriu-se o dia do Pentecostes, então ele dá uma localização temporal para aquilo, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Olha como é que o autor coloca a coisa. Ele diz o seguinte, ó, como de um vento, porque as pessoas que ele foi perguntar narraram como um vento. Então ele diz, olha, teve um som, e foi um som como de um vento. Então, o tempo todo, o autor ele vai demonstrando um trabalho investigativo, um trabalho de reportagem. Então, um cara que foi atrás da informação foi perguntando. E aí ele vai dizendo, né, versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes conferir. Aí o texto ele vai seguindo, e aí vai dizendo que em Jerusalém tinham judeus vindos de todas as partes das nações, e se fez ouvir aquela voz, afluiu na multidão que se possuiu de perplexidade, e aí cada um ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos, e admiravam, e o texto continua. Então é curioso a gente pensar isso daí pelo seguinte, né? Porque assim, o pessoal fala línguas estranhas, mas a Bíblia em nenhum momento ela te promete que você vai falar uma língua estranha. Né? Mas assim, as pessoas que estavam ali, elas acharam estranho aquelas línguas, mas curiosamente, assim, para o grupo que achava estranho, tinha um grupo que ouvia na própria língua natal. Né? Poxa, eu estou ouvindo o meu idioma. Né? Então, assim, não é que, assim, uma língua do anjo, tudo bem, eu acredito que no leque de experiências com Deus a pessoa pode falar uma língua de anjo. Agora, sobre a experiência de Pentecostes especificamente, né, o trabalho investigativo de Lucas vai mostrar para a gente que assim, as línguas estranhas foram estranhas para quem estava ali. Então era como se tivesse todo mundo reunido aqui e de repente alguém fala russo. Mas o cara que é russo, que está lá no canto da sala, ele vai olhar e fala, poxa, é minha língua. Conseguiu identificar. Conseguiu identificar. Né? Para mim vai ser estranho, para você é estranho, mas para quem conhece vai ser o idioma dele. Excelente. Quais são as variações dos dons de línguas? Bom, tem gente que engloba o dom de falar, o dom de interpretar e, às vezes, o dom até de falar em dialeto diferente. Eu acredito assim que a experiência do dom de línguas, por ser uma experiência muito pessoal, ela acaba ganhando contornos de diversas individualidades. Então, assim, eu já ouvi testemunhos de pessoas que chegaram em determinadas aldeias, não sabia falar o idioma, de repente aconteceu da pessoa conseguir se comunicar, e se comunicou e transmitiu a mensagem que deveria transmitir. Agora, por outro lado, a gente tem experiências também de pessoas que falam dentro de uma comunidade e ninguém entende. Então, assim, eu acredito que essa variedade, ela vai atender um critério da própria experiência. Então, quando a gente fala de uma experiência mística no sentido de algo, de um mistério, né? Não é místico, esotérico, como o pessoal pensa, não. É místico no sentido de mistério. Então, quando acontece uma experiência que envolve um mistério, um mistério do espírito, ela vai ter uma variedade enorme de acordo com a particularidade da própria experiência. Então, assim, é difícil sistematizar como é que a variação acontece, como tem que acontecer, porque a própria experiência ela é diversa, senão não era uma experiência, né? Senão era uma receita de bolo, não é. Para que serve o dom de línguas? Então, o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, ele vai dizer que o dom de línguas ele existe para edificação pessoal. Ele vai dizer que quando a pessoa ela manifesta o dom dentro de uma comunidade, ela está edificando a si própria. Mas, curiosamente, ele vai dizer também que a manifestação do dom é para as pessoas que não creem. Então é curioso essa colocação de Paulo, né, cara? Porque, assim, ao mesmo tempo que é para uma edificação particular, ele vai colocar que é para as pessoas que não creem. Agora, o apóstolo Paulo ele escreve isso na carta de Coríntios fazendo referência ao histórico do Pentecostes. Porque no momento que acontece o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, as pessoas que não criam em Cristo, elas viram aquilo como um ato muito milagroso. Então você imagina, por exemplo, né, a gente viaja para um país tipo o Turcomenistão,
sei lá, um país assim bem diferente. A gente chega lá falando português, e aí, de repente, você está numa sala de um consultório, alguma coisa assim, e aí você ouve dentro daquela sala alguém falando português. E a pessoa falando português sobre boas novas de salvação, sobre o cumprimento das profecias e tal, não sei o quê. Você fala, meu Deus, mas como é que pode eu estar num lugar que ninguém fala o meu idioma e eu estou ouvindo o meu idioma natal? Eu estou ouvindo o idioma do lugar onde eu vim. Então, quando o apóstolo Paulo fala que é para testificação, né, que é daqueles que não creem, ele está justamente fazendo referência ao histórico do Pentecostes, que foi de fato um ato milagroso, cara. Assim, você imagina a repercussão disso, considerando que você tinha, sei lá, centenas de nacionalidades reunidas ali na celebração do Pentecostes. Então, essa quantidade enorme de gente ouvindo no seu próprio idioma natal pessoas que não falavam esses idiomas. Então, quando ele fala isso, ele faz referência a esse histórico. Agora, hoje, sobre o que a gente encontra hoje nas igrejas e nas reuniões, tem muito a ver com caráter de edificação pessoal. E aí compete a gente interpretar, dando sentido, compreendendo a relevância, a significância daquilo para a pessoa e o impacto daquilo para dentro da comunidade. Você acha que para ter uma relevância, então, para o resto da comunidade, teria que ter um intérprete? Com certeza. Assim, é o que o apóstolo Paulo diz. Assim, se não houver interpretação, é uma edificação pessoal. É a pessoa que está tendo a experiência dela, está vivendo uma experiência que é muito particular dela. A partir do momento que existe essa interpretação, a partir do momento que existe a compreensão do que aquilo representa, então a comunidade passa a se edificar junto com aquela pessoa. Então é muito mais nessa direção, de você olhar a experiência e falar, poxa, eu entendo o que está acontecendo ali, do que naquela busca incessante de tentar traduzir ipsiliteris o que está ali, porque às vezes pode ser que Deus, na sua infinita graça, dê a oportunidade de acontecer uma tradução, por que não? Né? Deus faz o que ele tem que fazer. Mas a comunidade, ela não pode perder, a nossa comunidade de fé, ela não pode perder esse alvo de vista, de ter a capacidade de interpretar, entendendo a importância, o significado daquilo. Aí a experiência para se edificar também as pessoas que estão ali vivenciando aquilo. Excelente. Eu ia até te perguntar, né, como que deveria ser feita essa interpretação de línguas, mas você já até respondeu. Então, é possível profetizar em línguas? O que acontece? Assim, a Bíblia, ela não deixa muito claro se a pessoa que fala em línguas profetiza ao mesmo tempo em que fala. Né? Então, assim, você vai lá na carta de Coríntios nos momentos em que no livro de Atos é narrado, né, as pessoas recebendo o Espírito Santo, e aí você sempre vê textos como assim, recebeu o Espírito Santo e profetizavam. Né? Então, assim, fica aquela dúvida se a pessoa ela profetiza ao mesmo tempo em que fala ou se são atos diferentes. Então, por exemplo, tem até um texto aqui de Atos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque depois do Pentecostes, o Espírito Santo ele foi recebido em diversos outros momentos. Né? Então, por exemplo, na casa de Cornélio, e teve também um evento em Samaria, que eu acho que foi bastante interessante para a gente falar. Aqui, ó. Cornélio. Pronto. Aí aqui quando Paulo ele chega em Éfeso, e aí ele encontra alguns discípulos que nem sabiam o que estava acontecendo, e aí ele ora e eles recebem o Espírito Santo. Aí olha o que diz aqui, o versículo de número 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, assim, fica aquela questão textual, né? Assim, eles falaram em línguas como profetizavam. Se era uma coisa simultânea, isso, né? então, assim, era uma coisa só ou eram momentos distintos, né? A gente não consegue dizer. Mas eu não no meu entendimento, assim, a experiência com o mistério, ela existe para embolar a regra, né? Então, eu não boto regra nisso, eu prefiro muito mais pedir a Deus a sensibilidade para interpretar e compreender a importância, o significado, a relevância daquilo, do que ficar botando caixinhas
né? Porque aí senão eu acabo quebrando a cara, igual a maioria das pessoas que botam caixinhas para as coisas, né? Jaides, uma perguntinha. É possível alguém que fale em línguas perder esse dom? Eu não gosto do conceito, assim, eu não gosto da ideia de que é possível perder dons. Por uma razão. Primeiro que existe um efeito de aprendizado. Assim, as pessoas elas têm muita dificuldade em se entenderem como parte do processo. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa pega o microfone para pregar. Aí ela vai pregar, vai falar e ela começa. Olha, eu vim aqui, mas não vim falar nada de mim. Eu vim deixar Deus falar. A gente entende o que ela está dizendo, assim, a gente interpreta a importância do significado do que ela está comunicando a gente. Mas se a gente for levar ao pé da letra, é esquisito, é uma frase esquisita, né, cara? Porque assim, se for para deixar Deus falar e ela não falar nada, na condição de um pregador, de uma pregadora, então solta o microfone, senta no banco e vamos deixar que Deus fale. Faz sentido. Né? Não faz? Então assim, as pessoas elas têm uma tendência de não se reconhecer como parte do processo de Deus na Terra. Quando, na verdade, a ação de Deus na história, ela acontece através de pessoas que compreenderam o seu propósito. Então, assim, é muito melhor a gente aceitar de uma vez que, ok, a mensagem que eu vou trazer é uma mensagem que vem de Deus, é uma mensagem que eu sinto que foi inspirada por parte de Deus. Mas Deus precisa de um mensageiro. Deus precisa de alguém que pegue o microfone, que tome a palavra e que comunique aquilo às pessoas. Então, assim, esse conflito, ele às vezes ele é muito evidente, né? As pessoas elas têm uma dificuldade enorme de se entenderem como parte dos processos. E na realidade, essa é uma coisa tão importante que Deus distribui os próprios dons porque entende que precisa de partes no processo. Né? Precisa de que alguém olhe para o céu e fale, poxa, eu vou ser uma ferramenta, eu vou ser um instrumento. Né? Eu vou ser alguém que vai atender esse chamado. Eu vou ser alguém que vai atender essa missão. Então, eu não gosto do conceito de perder dons, eu não gosto dessa ideia, porque existe um efeito de aprendizado. Então, você olha, por exemplo, assim, se entender como parte do processo é entender que o dom ele é aperfeiçoado, cara, na medida que você usa. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de estudar, ela pode parar de estudar, mas ela não vai perder aquilo que ela aprendeu. Né? Então, assim, a pessoa que tem um dom da palavra, ela vai continuar falando muito bem. Pode parar de falar, pode parar de ter oportunidade, mas ela vai continuar com aquela disposição. Existe um efeito de aprendizado. Com o dom de línguas é a mesma coisa. Imagina só, você tá vivendo uma experiência, você termina aquela experiência, desliga um disjuntor, você esqueceu tudo. Está entendendo? Então, assim, nós somos partes desse processo de Deus aqui na Terra. Né? A ação de Deus ela é uma ação de sinergia. Ela acontece em nós e através de nós para alcançar pessoas e transformar a realidade. E eu acredito muito que, assim, no meio disso, nós podemos usar os dons ou deixar de usar, mas nós não perdemos. Eu acho que nesse processo a gente não perde. Tem gente que fala que perde, tem gente que fala não. Eu acho que, assim, alegar que perde é você se anular numa cadeia de processo que participa a gente. E a gente não pode se anular, né, cara? Assim, para Deus ter enviado o seu próprio filho é porque a gente tem algum valor, claro. Né, cara? Então, se anular de alguma maneira também é anular esse próprio valor. Então, assim como você acredita que o dom de línguas a gente não perde, os outros dons também não. Para Deus é sempre agregado, né? Aprimorado. O dom de línguas particularmente, ele parece depender muito mais de um momento, de uma experiência, de uma motivação, né? de uma experiência singular da pessoa do que uma inclinação intencional. Mas assim, a gente tem que colocar a diferença entre dois conceitos que eu acho que são importantes. O primeiro deles é entusiasmo. Então, a experiência cristã ela é uma experiência entusiasmante. E o entusiasmo é um estado de excitação mental. Então, no momento que a pessoa está entusiasmada, pode ser que ela reviva alguma memória, que ela reviva alguma coisa ali. Agora, existe também a experiência mística. A experiência mística é uma experiência com mistérios. Infelizmente, hoje virou uma coisa mais esotérica e tal. O pessoal, no senso comum, trabalha isso de um jeito errado. Mas, teologicamente, se você for para a teologia sistemática, o mistério ele é uma orientação mística. O mistério é uma experiência mística. Então, quando você vê uma manifestação de um dom envolvido por
por esse mistério, que é a experiência com Deus, você tem ali uma coisa que não tem, assim, não é intencional, ela flui. Agora, você tem do outro lado a questão do entusiasmo, que também participa da fé, e ali você, de repente, pode ter ali alguma coisa de aprendizado da pessoa, mas que não invalida a experiência. Na minha opinião, assim, a experiência pessoal ela existe por uma razão, que é a pessoa viver aquilo dentro da sua história, dentro da sua vida. Então, eu acredito muito nisso daí, entendeu? Não é que seja uma coisa assim, vai invalidar porque a pessoa está sendo entusiasmada. Não, aquilo faz parte da fé, da experiência de fé dela. Né? O dom de línguas, ele flui ou ele deve ser buscado incessantemente pelas pessoas? Tipo, todo mundo tem que falar em línguas para confirmar alguma coisa? Então, cara, existem coisas que as pessoas elas valorizam um pouco mais que outras, porque são coisas que fazem mais barulho. Então, por exemplo, você vai procurar... por que as pessoas classificam tanto esse dom de línguas? Porque houve durante algum tempo, especialmente na nossa igreja, a ideia de que primeiro você se convertia, então a salvação era uma primeira bênção, e a segunda bênção era o recebimento de um batismo com o Espírito Santo evidenciado pelo dom de línguas. E acontece o seguinte, assim, se a gente for resgatar um histórico bíblico, você vai ver que o recebimento do Espírito Santo ele se torna simultâneo ao recebimento, à experiência de conversão, ao recebimento de Cristo. Então, a pessoa, no momento que se arrepende, no momento que se reconhece como dependente de Cristo, uma pessoa que precisa de uma nova vida, ela já recebe o Espírito Santo ali no seu ato de arrependimento. Então ela é recebida, o Espírito Santo ele vem no sentido de trazer a pessoa para dentro do povo de Deus, fazer ela ser reconhecida como igreja, como corpo ali de Cristo. E aí o que acontece, cara? Assim, lá em Atos, as pessoas elas foram recebendo o Espírito Santo depois, porque Atos capítulo 2 funda a igreja como corpo místico de Cristo. Então o recebimento do Espírito Santo é essa fundação orgânica do corpo místico de Cristo através das pessoas ao redor do mundo, né? Então, assim, a gente precisa entender a manifestação, o batismo com o Espírito Santo como uma transformação de vida. Uma transformação de vida. E uma transformação de vida que vai amadurecer os frutos do Espírito. O que vai te impedir de pecar na sua vida, o que vai te tornar uma pessoa melhor, não é a manifestação de dom, mas é um amadurecimento de fruto. Você pode ser uma pessoa extremamente sábia, com muito conhecimento, você pode profetizar, você pode fazer o que você quiser. Assim, aquilo que Deus te deu para fazer, você pode fazer sem problema nenhum. Mas o que vai te prevenir do erro e o que vai te conduzir a uma vida virtuosa é o amadurecimento de frutos. São os frutos do Espírito. E aí, numa dessas, a gente entende, por exemplo, por que grandes homens de Deus, por que grandes lideranças, de repente, vira e mexe, pinta um escândalo, pinta alguma coisa. Quer dizer, uma pessoa que tem dons maravilhosos, mas que, assim, ainda assim foi suscetível a erros. Então, a grande questão é que o que vai prevenir a nossa vida e que vai nos levar a uma vida de virtudes é o amadurecimento de frutos. E esses frutos, eles vêm com o recebimento do Espírito Santo na nossa vida. Os dons, eles vão se manifestar, não necessariamente o dom de línguas. Ela vai se manifestar de acordo com a graça de Deus. A graça de Deus, ela coloca para cada um. A pessoa que quiser buscar um dom específico pode buscar, não tem problema. É a jornada dela com Cristo. Mas a gente precisa quebrar um pouco isso daí, porque senão a gente começa a perder muitas oportunidades, né, cara? Quer dizer, imagina quantas pessoas, assim, quantos dons do ensino existem dentro da igreja e que a gente deve incentivá-los tanto quanto incentiva o dom de línguas, né? Quantos dons da palavra, quantos dons da fé, quantos dons da cura. Então, assim, são muitos dons que existem para a gente enfatizar tanto um só. Então, quer dizer, a gente perde a paisagem para ficar focado na janela, né? Então, assim, a igreja, e quando eu falo igreja, eu me refiro à comunidade de fé, ela precisa assim, assumir que o recebimento do Espírito Santo ele é um elemento transformador de vida. Ele insere a pessoa no povo de Deus, ela insere a pessoa na igreja de Cristo como uma manifestação mística aqui na Terra, uma manifestação de um mistério de Deus aqui na Terra. E os frutos, eles vão evidenciar esse batismo.
Então a gente tem que se preocupar muito mais se a pessoa está evidenciando a mansidão, a alegria, a paz, a temperança, né? A gente tem que se preocupar muito mais com isso. E os dons, cara, Deus vai distribuir, pô, né? Deus vai fazer os dons aparecerem na hora certa, na vontade dele, no tempo certo. Inclusive, eu acho até que os dons são dados de acordo com a necessidade da comunidade, né? Deus exatamente ele distribui para atender as necessidades de todo um coletivo, né? Ah, perfeito, perfeito. Você olha, por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo, nos primeiros versículos da primeira carta de Coríntios, ele vai dizer que é uma igreja riquíssima em dons, né? Uma igreja que tem toda sorte de dons. Aí você imagina, por exemplo, se a igreja de Corinto fosse uma denominação hoje, né? Não, falar em línguas, fazer isso. É importante, cara, é um dom, mas não é o único. Né? Então, eu acho que é muito mais rico como comunidade de fé a gente buscar essa multiplicidade de dons do que a gente ficar focado em um só e perder a oportunidade de ver tanta coisa, tanta experiência boa, tanta coisa que Deus tem para entregar para a gente. Né? E com certeza, assim, entender que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado muito mais por fruto, né, do que por dom necessariamente. Com certeza. Gente, está acabando. Já ia dizer a última pergunta. Passou muito rápido, né? Quem tem o dom de línguas fala a hora que quer, tipo, como alguém que é fluente em inglês, por exemplo, ou é só quando o Espírito Santo permite? Assim, a gente volta àquela questão do se entender como parte do processo. A gente vive, assim, as pessoas vivem experiências pessoais, experiências de mistério com Deus, mas aquela experiência, ela não é apagada quando termina, né? A pessoa ela tem um registro de memória daquilo. Ela vai lembrar, não, o dia tal, o momento tal, eu vivi uma experiência com Deus, ótimo. Então, assim, às vezes a gente fica muito nessa, é a hora que Deus quer. Às vezes não é, às vezes a pessoa está entusiasmada, né? O entusiasmo da fé é um momento de excitação mental e vai. É a experiência dela, edifica ela da mesma forma, não é assim, não é uma coisa que descredibiliza ou que tira o propósito, vai edificar ela da mesma forma. E algumas vezes é uma manifestação de mistério, né? Uma manifestação mística, o mistério de Deus se manifestando ali no meio do povo. Então, assim, a gente é por isso que Paulo fala tanto da interpretação, sabe? É você entender a relevância daquilo dentro daquele contexto. Então, a partir do momento que a gente olha e entende a relevância daquilo dentro daquele contexto, seja uma questão de entusiasmo ou uma questão de mistério, a importância daquilo vai ser entendida. Ou uma importância para dentro da pessoa, uma importância pessoal, ou uma importância para toda a comunidade. Não tem problema. A partir do momento que existe alguém que interprete e que entenda, tenha o discernimento do significado do que está acontecendo, aquilo ganha um outro contorno de importância. Até para depois, posteriormente, ensinar, né, cara? Assim, orientar. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Está acontecendo um determinado momento fúnebre e uma pessoa começa a ter uma experiência ali dela, quer dizer, uma experiência fora de contexto, uma experiência fora de si, inesperada. Assim, inesperada, né? uma coisa que... Então alguém que interprete e fala, poxa, aquilo não está comunicando nada para quem está aqui. Né? Uma experiência que não está comunicando nada para a comunidade que está aqui, para as pessoas que estão aqui. Então, quer dizer, é uma experiência que está gerando, por mais que seja pessoal, interior, é uma experiência que está gerando confusão, uma experiência que está gerando sentido, crescimento, amadurecimento. Então, o que Paulo alerta é isso, cara. Ele fala, quando acontecer, é importante que tenha alguém para interpretar, para saber se aquilo está fazendo sentido ou não dentro do contexto que a pessoa está inserida. Porque senão, cara, o próprio apóstolo Paulo avisa, né? Assim, senão você gera muito mais confusão, você gera muito mais problema do que construção, do que amadurecimento da própria comunidade de fé. Então, assim, é uma coisa intencional ou não é? Eu acho que assim, eu acho que não é nesses termos. Eu acho que é no sentido de entender como é que a experiência acontece. É um entusiasmo ou é uma manifestação de mistério? Eu acho que é essa a questão, entendeu? É um momento que a pessoa entrou em entusiasmo ou um momento que a pessoa viveu um mistério. A gente entende, é um entusiasmo, é um mistério, beleza, mas está comunicando alguma coisa, assim, existe sentido? Aí a gente consegue ter ali um parâmetro melhor, entendeu? Às vezes até a crítica surge, por exemplo, quando usam uma expressão para uma pausa no raciocínio, tipo, para chegar até um lugar, tipo, aquele vício que a gente costuma fazer. Então, às vezes soltam uma palavra, alguma coisa.
Pois é, assim, é se entender como parte do mistério, cara, assim. O mistério ele não acontece de maneira etérea no ar. O mistério ele acontece na gente, né? Então, assim, às vezes a humanidade, ela por participar, ela torna a própria revelação do mistério difícil de ser entendida, inclusive com a manifestação de vícios de linguagem no meio de uma coisa que você olha e fala, poxa, mas não é uma língua dela, como é que ela tem um vício de linguagem que é dela? Né? Mas assim, cara, é entender o mistério, é entender você como parte desse processo. E a partir disso daí, interpretar, buscando compreender o significado daquilo para o momento, para o contexto, para a comunidade. Fazendo isso, cara, assim, seguindo as orientações pastorais do apóstolo Paulo, a gente consegue ter uma comunidade saudável, que viva experiências místicas saudáveis e que, assim, que geram aprendizado ao invés de confusão, né? Acho que a questão toda é essa, gerar aprendizado ao invés de confusão. Jaides, eu te agradeço, em nome de toda a juventude. Muito obrigada por conceder-nos a honra de estar aqui, sanando as nossas dúvidas. E tendo mais, se você permitir, a gente vai te chamar, tá? Pô, com certeza. Porque a gente aqui gosta de explorar. Com certeza. Obrigado aí pelo carinho, obrigado a você aí pela audiência. Eu espero que, assim, a intenção da gente vir num programa como esse é tentar aproveitar cada segundo, fazer valer a pena, né? Eu espero que tenha atingido aí o objetivo. Amém, atingiu sim. Eu agradeço. Eu gostaria de perguntar se você pode orar por nós. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela vida da Natália, te agradecer pela vida de cada jovem envolvido na produção desse programa, te agradecer, Senhor, pela vida da direção do Departamento de Jovens da Igreja Metodista de Helena Central, te agradecer pela equipe pastoral, te agradecer, Senhor, por cada pessoa que o Senhor colocou nesse projeto, que o Senhor colocou nessa igreja, para ser um instrumento seu nessa terra, Deus. Te agradecendo, Senhor, eu quero também te pedir que o Senhor continue a nos amadurecer no sentido de encontrarmos, Senhor, nos frutos do Teu Espírito, a razão da nossa vida, Deus. Que a gente encontre nos frutos do Teu Espírito, Senhor, a motivação necessária para continuarmos a nossa caminhada, para progredirmos e crescermos nos Teus mistérios, Senhor. E que a gente possa, todos os dias, Deus, refletir a Tua presença, refletir a Tua graça, refletir, Senhor, as manifestações de que o Teu Espírito foi derramado sobre nós. É o que eu te peço, Senhor, e a gente agradece em nome de Jesus. Amém. Galera, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece, tá? E fique ligado porque daqui a pouco tem mais. Beijo!